Você aí, menina, você aí que está me ouvindo agora, quando você pensa em ansiedade, você logo imagina alguém tendo uma crise? Ou sentindo muito medo? Mas eu quero te falar uma coisa: a ansiedade nem sempre aparece dessa forma. É isso mesmo. Muitas mulheres, muitas de nós, muitas pessoas convivem diariamente com ela sem perceber. Incrível, né? Mas é verdade. Quantas pessoas convivem com a ansiedade sem perceber? Meninas, eu sou Lia Ferreira, eu sou psicóloga e hoje eu quero estar aqui falando com você um pouco sobre a ansiedade no trabalho, como ela se esconde. E hoje eu quero mostrar para vocês como a ansiedade costuma se esconder no ambiente de trabalho. É isso mesmo, porque muitas das vezes isso passa desapercebido por nós no nosso dia a dia, na nossa correria. E um dos sinais que eu quero mostrar aqui é falar sobre o perfeccionismo excessivo. É isso mesmo. Muitas das vezes a gente se prende no perfeccionismo excessivo, nos levando a ficar sempre naquela busca pela excelência. Mas será mesmo só um perfeccionismo? Será que esse perfeccionismo ele não está, muitas das vezes sendo, estimulado por outro tipo de sensação, de sentimento que você possa estar tendo, que é a questão da ansiedade? A necessidade de agradar todo mundo. Então, às vezes, de forma oculta, de forma imperceptível, a gente fica nesse lugar, nessa necessidade, usando dessa necessidade de estar agradando todo mundo o tempo todo no seu ambiente de trabalho. E justamente para quê? Para se esconder, muitas das vezes, um medo de rejeição, ou até mesmo um medo de um julgamento. A dificuldade, para descansar. Porque a sua mente continua sempre ligada ali, ó, nos problemas diários, nas tarefas. Então tudo isso aí são situações que muitas das vezes motivada pelo nosso nível de ansiedade e que passa de forma desapercebida por nós no nosso dia a dia, infelizmente. Mas isso acontece. Também temos a questão da procrastinação. Isso, a procrastinação, que simplesmente nos faz adiar tarefas. E simplesmente por conta do quê? Por conta do medo de não conseguir executar perfeitamente aquela tal tarefa que tinha que ser feita. Então daí o que a gente faz? Procrastina. E achando que é simplesmente: "Ah não, deixa, depois eu faço isso", achando que simplesmente é um momento que você está escolhendo para fazer depois, mas na verdade você está sendo, estimulado pela a sensação da ansiedade, te fazendo com que você procrastine. E na verdade lá no fundo, lá no seu sentimento, é tudo por questão de um medo, um medo de não conseguir executar aquela determinada tarefa de forma perfeita. E também temos a questão da irritabilidade frequente, isso mesmo. Aquela impaciência, aquela irritação, qualquer coisa para você é motivo para te deixar com muita falta de paciência, com muita irritabilidade, com muita irritação. Então, menina, a gente temos que estar constantemente nos observando, observando o nosso ambiente, observando o nosso comportamento. Em que tipo de padrão que você está
se colocando ali no seu dia a dia. É isso mesmo. E também temos a questão do cansaço constante. Você está sempre em alerta, sua mente, está sempre consumindo muita energia. Você está sempre ali no modo alerta, sempre no modo automático, a sua mente não para, ela não te dá descanso, ela não te dá descanso mental, não te dá descanso emocional, porque sua mente está sempre ali, ó, correndo naquele modo alerta. E isso é o quê? Devido ao nível de ansiedade que muitas das vezes você está aí apresentando e ainda não percebeu. E também temos uma outra questão, que passa muito desapercebido, que é a questão dos pensamentos acelerados. Ou seja, constantemente com aquela mente que não para. A sua mente fica só criando cenários e muitas das vezes, sabe que tipo de cenários? Cenários negativos, de situações que ainda vão acontecer, que ainda não aconteceu. Antes de acontecer, a sua mente já está ali, ó, criando todo aquele cenário, toda aquela imaginação de algo que ainda nem aconteceu. Isso aí é o famoso pensamento acelerado. Sua mente está constantemente ali, ó, só criando, só criando, só criando cenários. E que muitas das vezes não são cenários legais, não são cenários positivos, porque ela está constantemente criando cenário de situações que ainda não aconteceram. E que normalmente são cenários criados de situações negativas. Ou seja, mexendo muitas das vezes com a sua autoestima. Porque você simplesmente se coloca numa situação de pessoa incapaz. Se a sua mente está constantemente nesse pensamento acelerado. Então, meninas, temos que nos observar, temos que prestar atenção de como o nosso corpo está se manifestando no nosso dia a dia, para que a gente possa se conhecer melhor e assim você vai saber de forma mais assertiva como está lidando com toda essa situação. E se for preciso, se preciso for, busque ajuda. Busque um suporte, busque um profissional, mas não fique aí sozinha, olhando toda a sua problemática e parada. Se movimente, busque solução, ok? Porque a ansiedade, ela não é um sinal de fraqueza. A ansiedade está aí, infelizmente, ela está fazendo parte da nossa vida. Mas é uma questão que a gente precisa estar em alerta. A gente precisa estar em alerta e procurar saber o que está acontecendo. É isso mesmo. Então, quanto mais cedo você aí conseguir se reconhecer esses sinais, maior é a chance de recuperar seu equilíbrio mental. Isso mesmo. E por isso que eu deixo aqui. Se você vê que é um caso de buscar ajuda, de procurar um suporte, faça isso, não fique aí parada assistindo toda a situação, tá bom? Então, se você se identificou com algum desses sinais, escreva aqui nos comentários para mim qual deles que mais chamou a sua atenção. E lembre-se, cuidar da sua saúde mental também é uma forma de autocuidado, também é uma forma de carinho, também é uma forma de responsabilidade, também é uma forma de auto-amor. Ok, meninas?